Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e neste vídeo vamos então conhecer como a banca Quadrix pode cobrar lá na sua prova o assunto aí, noções de contabilidade. Então faremos aí algumas questões da sua banca Quadrix para que você possa chegar ali no dia da prova pronto e confiante para fazer a prova. Mas antes de iniciarmos aqui, já toca aqui, ó, para me seguir para ter este conteúdo e outros conteúdos que irão te auxiliar aí na sua preparação rumo à sua aprovação. Sou a professora Márcia Farias e é uma satisfação recebê-lo aqui para juntos entendermos como a Quadrix pode cobrar este assunto na sua prova. Mas vamos lá, olha só, o que eu preciso antes de começarmos a responder questões? O que eu preciso que você saiba? Que a contabilidade, pessoal, é uma ciência social, tá? E é uma ciência social que registra e controla as alterações ocorridas no patrimônio de determinada entidade. O que mais eu preciso que você entenda? Que a contabilidade tem como objeto o patrimônio, que esse patrimônio ele é formado por bens, por direitos e por obrigações, tá? Exemplo de bens: caixa, valores que você tem, imóvel, móvel, veículo, direitos, contas a receber, obrigações, contas a pagar. E aí nós temos a finalidade. Qual a finalidade da contabilidade? Fornecer informações. E essas informações, elas devem ser úteis, relevantes e ter uma representação fidedigna, tá? Porque se eu fornecer informação que não são úteis, que não tem relevância, então não tem necessidade de ter estas informações. O campo de aplicação são as chamadas aziendas, são as empresas, tá? São empresas do comércio, empresas prestadoras de serviço, empresas indústrias, hospitais, igrejas, sindicatos, clubes, associações. Então, qualquer um destes daí, nós podemos dizer que é uma azienda, ou seja, uma empresa, tá? Agora, vamos então, já que você já viu aí estes pontos que são fundamentais para que você responda a questão, vamos à primeira questão aqui, entender como a Quadrix pode cobrar este assunto lá na sua prova. E veja então o primeiro assunto aqui que diz o seguinte: a contabilidade é uma ciência social. Você viu agora há pouco que sim, tá certo. Cujo objeto de estudo é o patrimônio das entidades, sim, o qual é entendido como conjunto de bens, seus direitos e suas obrigações. Gente, perfeito, vocês viram ali, ó, vou voltar, olha só, contabilidade, o conceito, ciência social. O objeto é o patrimônio formado por um conjunto de bens, direitos e obrigações. E então nós temos, olha, exatamente isso aqui, ó. A contabilidade é uma ciência social? Sim. Cujo objeto de estudo é o patrimônio? Sim. E o qual é entendido como um conjunto de bens, direitos e obrigações? Certinho. Então, o gabarito aí da nossa primeira questão está correta. Vamos à próxima questão, que diz: a contabilidade tem como objetivo o controle do patrimônio, a fim de fornecer informações úteis a seus usuários para fins de tomada de decisão. E isso, gente, olha só, está corretíssimo, tá? Então, ela tem sim o objetivo, é o controle do patrimônio, e o objetivo de controlar esse patrimônio é fornecer informações úteis aos seus usuários. E olha só, questão aí perfeita e correta. Mas vamos seguindo aqui para verificar se de fato você entendeu este assunto. Vamos a mais uma questão que diz o seguinte: a respeito de noções introdutórias de contabilidade, julgue o item: o objeto de estudo da ciência contábil é o patrimônio das entidades, neste compreendido apenas por seus
direitos, ainda que não possua natureza corpórea. Então, vamos entender a questão. Vamos por partes. Pessoal, o objeto de estudo da ciência contábil é o patrimônio das entidades? Sim, até aqui está correto. Compreendido apenas, olha, o apenas deixou errado, porque ele é compreendido por quê? Por bens, direitos, e o que mais? E as obrigações. Então, olha aí, a questão está errada, porque ele colocou um apenas, então fiquem atentos em relação a este apenas. Vamos à próxima aqui, olha só, ele nos diz que a respeito dos conceitos de contabilidade, julgue o item. A contabilidade desempenha funções administrativas, econômicas e jurídicas? E aí, me diga aí, o que você acha? A contabilidade, pessoal, ela vai desempenhar as funções administrativa e função econômica, somente essas duas. Veja aqui, olha só, o que eu coloquei aqui para você. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui. A contabilidade, ela possui duas funções. A função administrativa, que está relacionada ao controle do patrimônio, então, administrativa, controle do patrimônio, e a econômica, que está ligada à apuração do resultado, tá? Então, a econômica está ligada com o resultado. Que resultado é esse? O resultado do período. Se eu tive um lucro ou se eu tive um prejuízo. Então, a econômica está ligada à apuração do resultado líquido, a administrativa a controlar o patrimônio. Perfeito? E olha só, a questão nos informou que a contabilidade desempenha função administrativa, sim, econômica também, jurídica não está ligada à contabilidade, logo esta questão está errada, tá? Vamos a mais uma questão. Só que antes de seguirmos aqui para a próxima questão, eu preciso que você entenda o que são informações quantitativas e informações qualitativas, tá bom? Vamos aí entender, então, cada uma delas. Quando nós falamos de quantitativa, nós estamos colocando o quê? Quantidade, são informações numéricas, tá? Informações numéricas. Aí você vai lembrar de quantidade, lembra lá do cifrão, tá? Que te auxilia a lembrar na hora da prova. Então, as informações quantitativas são informações numéricas que representam valores financeiros dos ativos, passivos e patrimônio líquido, receita e despesa. Exemplo lá inclui os balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do fluxo de caixa. Então, essas demonstrações, elas vão apresentar informações quantitativas da entidade. Já na entidade, nós temos também as informações qualitativas, tá? Que aí, além das quantitativas, a contabilidade também vai fornecer informações qualitativas e estas vão auxiliar na interpretação e contextualização dos dados financeiros, ou seja, das informações apresentadas nas demonstrações. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, a elaboração do balanço patrimonial e aí é uma informação quantitativa e eu posso elaborar, por exemplo, uma nota explicativa referente ao balanço patrimonial. Então, a nota explicativa será uma informação qualitativa, porque ela vai trazer informações para que eu possa interpretar as informações apresentadas lá no balanço patrimonial, perfeito? Então, vamos seguindo aqui e veja, então, o que diz essa questão aqui. A respeito dos conceitos básicos da contabilidade, julgue o item. Por ser fundamentada em contas, a contabilidade fornece somente informações quantitativas sobre o patrimônio. Isso está correto? Não, nós acabamos de ver que são quais as informações? São informações quanti e quali. Então, é quantitativa e
qualitativa. A questão, olha só, é errada, tá? Vamos seguindo aqui. Vamos ao balanço. Ele ficou aí meio embaçado. O que aconteceu com o meu balanço? Mas vamos lá, para que você possa entender aí o balanço. A principal informação, ele está presente. Meu povo, este é o balanço patrimonial. Uma das principais demonstrações contábeis dentro da contabilidade. Então, eu tenho duas principais demonstrações contábeis. Balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, tá? São as duas principais demonstrações contábeis. Mas aí, nós temos aqui o balanço patrimonial, que está lá no seu edital. E o que você precisa saber em relação ao balanço patrimonial? Que no passivo e no PL, patrimônio líquido, eu vou ter o quê? Eu vou ter todas as informações que são as obrigações. Então, eu tenho as obrigações exigíveis e obrigações não exigíveis. Que são obrigações exigíveis? São as obrigações que eu tenho com terceiros. Então, podemos falar que são obrigações com terceiros. Vou colocar com terceiros. E as obrigações não exigíveis são as obrigações que a entidade tem com quem? Com os sócios e os acionistas. Perfeito? Então, eu tenho esses dois tipos. E olha só, eu tenho a origem e tenho a aplicação. E a aplicação é o meu ativo aqui. Então, por exemplo, se eu tenho dinheiro no banco, qual é a origem dessa aplicação, que é o dinheiro que eu tenho no banco? A origem é o capital social da entidade, que os sócios abriram a entidade, colocou 10 mil como capital social e colocou 10 mil lá no banco, porque fez a integralização deste capital por meio de dinheiro, um depósito bancário. Então, veja, para toda aplicação eu preciso ter uma origem. Então, a origem está de qual lado? No passivo ou no PL. Um outro exemplo, eu tenho aqui no meu grupo imobilizado, eu tenho um veículo que é utilizado para entrega das mercadorias. E este veículo está no valor de 50 mil. Qual é a origem deste veículo? A origem, ou saiu dinheiro do banco, que é, no caso, o dinheiro saiu de quem? Dos sócios. Neste caso, é 50 mil. Eu não tinha dinheiro. Ele saiu de onde? É um dinheiro que vai sair lá de onde? De fornecedores. Ou então, financiamentos. Eu vou colocar aqui, ó, financiamento. Então, qual é a origem do veículo que eu tenho no ativo? A origem é o financiamento que eu tenho lá no passivo. Pessoal, eu tô colocando 50 mil só para que você entenda, tá? Mas quando eu faço um financiamento, a gente paga juro. Então, não é o valor somente de 50 mil do veículo. Tem os juros aí, mas é outro assunto, outra questão para outro vídeo. Mas eu quero só que você entenda. Então, o que eu preciso que você vá para a sua prova sabendo? Que o passivo aqui, ó, eu tenho o quê? As origens. E deste lado, eu tenho o quê? As aplicações. Perfeito? Então, de um lado eu tenho as origens, do outro a aplicação. E aí, para toda a aplicação, eu tenho uma origem. Perfeito? Toda aplicação eu tenho uma origem. Eu tenho um investimento aqui. O investimento saiu da origem. Ou é dos sócios, ou é eu estou devendo esse investimento ainda. Perfeito? E aí, o que mais eu quero que você saiba? Que no ativo, eu vou ter os bens da entidade e os direitos. E o que é um bem? Um bem, pessoal, é estoque de mercadoria,
para vender, é o maquinário, é o veículo que eu tenho aqui. Isso são bens, tá? Que a entidade tem. E o que vem a ser os direitos, professora? Os direitos, por exemplo, é imposto a recuperar. É um direito que a empresa tem junto ao fisco de recuperar um tributo que ela pagou. Tem aqui, por exemplo, títulos a receber, duplicatas a receber. É um direito que eu tenho com o meu cliente de receber este valor. Então, no ativo eu vou ter os bens físicos e bens corpóreos e incorpóreos, tá? E vou ter os direitos, que são o quê? Valores a receber, títulos a receber, impostos a recuperar, são direitos. Já no passivo, nós temos o quê? As obrigações. Ou é obrigação com terceiros, fornecedor, com governo, com colaborador, ou é com os sócios, tá? Porque no patrimônio líquido eu vou ter só a composição dos sócios. Perfeito, pessoal? Então, no passivo, eu tenho tudo que eu tenho a pagar. Ah, eu tô devendo fornecedor, tá lá fornecedores a pagar. Tô devendo salário do meu colaborador, salários a pagar. Imposto de renda a recolher, tá? Financiamento a pagar. Fornecedor no longo prazo a pagar. Empréstimos bancários a pagar. Tudo no passivo, tá? E quando nós falamos de patrimônio líquido, nós vamos falar do que pertence aos sócios e acionistas. Então, nós temos o capital social, tem a reserva de capital. Essa reserva de capital é porque veio de capital daqui, tá? Do capital social. Nós temos ajuste de avaliação patrimonial, nós temos reservas de lucro, ações em tesouraria, prejuízos acumulados. Então, são contas que pertencem ao PL e não dá aqui nesta aula para trabalharmos e eu te explicar esse PL inteiro. Aqui, ó, no canal tem um vídeo aí sobre demonstrações contábeis, tem um vídeo que eu trabalho só sobre o PL, vou falar sobre cada uma dessas contas, por que que elas existem, de onde elas saíram, mas aqui o que eu quero que você entenda, que é para sua prova lá da Quadrix, é que de um lado eu tenho as aplicações e do outro eu tenho as origens. Então, eu tenho aplicações e eu tenho as origens, tá? Não existe aplicações sem eu ter o quê? As origens. Perfeito, pessoal? Para toda aplicação é necessário eu apresentar uma origem dessa aplicação. O que mais que eu preciso que você leve para a prova, tá? E a Quadrix gosta disso. É que no lado do ativo, você vai apresentar pelo grau de liquidez decrescente, tá? Decrescente. E o que é o grau de liquidez decrescente? Eu vou começar com as contas mais líquidas e vou descendo para aquelas que têm um menor grau de liquidez. Então, eu coloco as que têm alto grau de liquidez em cima para as que têm menor grau de liquidez. Eu vou descendo. Como assim, professora? Pessoal, dinheiro no caixa é dinheiro. É altamente líquido, é líquido. Você tá com dinheiro ali. Depois você tem o banco. A conta banco são o seu depósito bancário. É algo líquido. Só que você entende que o caixa é mais porque você já tá com ele em mãos. Depois nós temos os estoques. Estoque também é de alta liquidez. Por quê? Porque eu vou pegar esse estoque e vender. Depois tem duplicatas a receber, títulos a receber, impostos a recuperar. Então, são valores que eu vou classificar no balanço pela liquidez, aquilo que eu transformo em dinheiro mais rápido. Então, por exemplo, é mais rápido eu vender um estoque de mercadoria que eu tenho ou um imobilizado que eu tenho? Claro que é o estoque que eu vou vender primeiro. Por isso que o imobilizado, ele fica lá no não circulante, perfeito? E já no passivo, eu vou colocar em ordem decrescente de exigibilidade. Então, aquilo que for exigível,
que eu preciso pagar mais rápido, vai estar lá em cima, fornecedor, salário de colaborador, os impostos a recolher. Então, quanto mais exigível a obrigação, mais alta ela vai ficar lá no meu balanço. Aí, à medida que ela for menos exigível, eu vou descendo. Não que eu vou deixar de pagar, não, mas é aquelas que precisam ser pagas mais rapidamente, tá? E no patrimônio líquido eu começo capital social, reserva, lucro, prejuízo e aí vai. Perfeito? Em cima disso, pessoal, dessa breve explicação, vamos então fazer algumas questões aqui. Perfeito? Vamos verificar se você de fato entendeu. Veja então esta próxima questão aí que diz o seguinte: acerca das contas contábeis e da escrituração contábil, julgue o item. Contas devedoras, como as contas do ativo, são consideradas como origens de recursos. Pessoal, as contas do ativo, ela é considerada uma conta de origem? Vamos entender e verificar lá dentro do nosso balanço. Cadê o balanço? Vamos voltar aqui ao balanço. Tá aqui. E aí? Vou voltar aqui mais uma. Tá aqui a minha explicação. Eu tenho aí, olha só, as aplicações, tá vendo? As contas de ativo são aplicações. O que mais que você precisa saber? Que as contas do ativo, elas são de natureza devedora, tá? E as contas do passivo, que é desse lado, são de natureza credora. Então, credora. Então, do lado do ativo é devedora e do passivo é credora. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: as contas devedoras, como as contas do ativo, isso sim, tá certo? Tá. São consideradas como contas de origem? Não, elas não são origem, são o quê? Aplicações. Então, está errado, porque eu não... Origem é as contas do passivo. Então, você vai lembrar: ativo, aplicação, passivo e PL, que são origens, tá? Aí, vamos seguindo aqui. Aí, se você quiser anotar, você coloca aí, ó. Ativo, aplicação, passivo, mais PL, que é patrimônio líquido, é igual às origens, tá? Maravilha. Vamos seguir agora para a próxima questão. A respeito da legislação contábil, a contabilidade econômico-financeira julgue o item. No ativo, as contas estão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nela registrados? Sim, é em ordem de grau decrescente. Você viu aqui agora, olha só. Grau de liquidez decrescente, gabarito, então, aqui da nossa questão está correto. Vamos a mais uma questão. Veja esta outra. Com base nas disposições da Lei 6.404, lá de 76, que estabelece importantes regras para a elaboração das demonstrações contábeis das sociedades por ações, julgue o item. E ele traz: no balanço patrimonial, as contas do ativo serão evidenciadas em ordem crescente. Não é em ordem crescente de liquidez, é em ordem de o que, gente? Decrescente de liquidez. Então, a questão está errada. Vamos seguindo para mais uma. O patrimônio líquido é a soma algébrica de bens, direitos e obrigações, considerando os bens e direitos valores positivos e as obrigações valores negativos. Veja bem, meu povo, vamos lá voltar nas questões anteriores, tá? Deixa eu voltar aqui. Olha só. Ativo, bens e direitos. E nas obrigações, e no passivo, obrigações. Então, o balanço patrimonial, eu tenho o quê? Ativo vai ser igual a quem? Ao passivo somado ao PL. Perfeito? E aí, o que ele me diz lá na questão? Que a soma algébrica do PL é igual o ativo menos o passivo.
Isso daqui é a mesma coisa disso daqui? Sim, tá correta. Então, essa é a fórmula principal aí que nós podemos ter do balanço patrimonial, que ativo é igual a passivo mais PL. Mas eu posso brincar de diversas formas com essa formulazinha. E aí, olha só o que a questão nos diz. Ela diz o seguinte, ó. O PL, então vamos lá, o PL é igual à soma algébrica dos bens e direitos. Então, olha só, bens e direitos é a soma algébrica de bens, direitos e obrigação, considerando que os bens e os direitos, olha só, bens e direitos, nós vimos que é o quê? O ativo. São valores positivos, então eu tô aqui, ó, ativo, valor positivo. E as obrigações, valores negativos, e obrigações é o passivo, então menos passivo. Tá correto? Tá. Porque é a mesma coisa de eu falar ativo é igual ao quê? Passivo mais PL. Ou a mesma coisa de eu falar passivo é igual a ativo menos PL. Tá vendo que eu trago a mesma resposta. Então, aqui está correto. Veja uma questão de 2022 que diz: acerca de temas pertinentes à contabilidade, julgue o item. Se determinada empresa apresentar no balanço patrimonial um passivo de 500 mil e um ativo de 750 mil, então o seu patrimônio líquido será necessariamente positivo no valor de 250. Aí, olha só, a formulazinha. O que ele está falando? O patrimônio líquido, ele quer saber o valor do PL, não é isso? Ele está te afirmando que o PL vai ser 250. Vamos ver? PL é igual ao valor do ativo menos passivo. Pessoal, PL é igual ativo, ele falou, ó, no balanço patrimonial, o passivo de 500 e um ativo de 750. Então, o ativo 750 mil menos o passivo de 500 mil. Teremos um PL de quanto? 750 menos 500, teremos um PL de 250 mil. Então, a questão está correta. Veja, então, aí como que a banca pode cobrar de você estes assuntos aí. Porque você vai precisar usar a fórmula fundamental aí da contabilidade. Ativo é igual a passivo mais PL e você pode ir brincando ou mudando isso de lugar. E a questão pode te pedir lá só em relação a conceito, mas ela pode te solicitar o cálculo como ela fez nessa segunda questão. E aí você não vai errar isso lá na sua prova, que ativo é igual a passivo mais o PL, tá bom? Desejo a você aí bons estudos. E se você não baixou o material, na descrição do vídeo tem o material para que você possa acessar aí e estudar aí, te auxiliar aí nos seus estudos. Bons estudos e te aguardo aqui em um próximo vídeo.